Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, irmãos, irmãs da Igreja Batista de Vila São Pedro e a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos cultuar nosso Deus, mas em primeiro lugar, vamos orar, pedindo perdão por nossas falhas, confessando nossos pecados ao Senhor, que é rico em misericórdia e graça para nos perdoar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para te adorar, Senhor Deus. Mas em primeiro lugar, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas e meus pecados, ciente, Senhor Deus, dos meus erros, mais ainda ciente, Senhor, que eu dependo, meu Pai, do teu perdão, da tua misericórdia todos os dias da minha vida. Estamos aqui para louvar e agradecer teu santo nome, Senhor Deus. E eu coloco diante do teu altar, Senhor Deus, tudo que nós faremos essa noite para honrar teu nome e agradecer pela palavra que o Senhor nos dará, Senhor Deus, por intermédio do nosso pastor Denis. Abrindo, meu Pai, cada coração, Senhor. Visita cada coração, Senhor Deus, e fala com cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos escutar, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor que encontra-se em Salmos, capítulo 107, versículo 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Nós cantaremos o hino do cantor cristão número 410, Felicidade no Serviço. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Nós vamos agora então ao hino 410 do cantor cristão, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza e na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio ao mundo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, como no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Irmãos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, dê um like aí no seu YouTube, para ficar ciente de todas as programações que estão sendo produzidas e transmitidas por essa ferramenta. Nós temos realizado o culto do Ministério Infantil, a Escola Bíblica Dominical e o culto de adoração às 19 horas, no domingo. Nós também temos realizado os cultos de oração, que estão ocorrendo toda quarta-feira, às 19 horas, e está sendo realizado pela ferramenta Google Meets. Todas as informações estão aí na tela e também na descrição deste vídeo.
não deixem de se inscreverem e propagarem a mensagem, amém? A palavra do Senhor, que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, irmã, você pode devolver seu dízimo, entregar sua oferta diretamente na conta corrente da nossa igreja. Nós temos na descrição do vídeo e também em tela aí os dados bancários. Vamos orar e agradecer pelos dízimos e ofertas? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada dízimo e oferta, Senhor Deus, entregue, meu Pai, em tua casa, Senhor. Nós te rogamos, Senhor Deus, que todo esse recurso, meu Pai, tenha o direcionamento do Senhor para a administração, Senhor Deus. Pai, que possamos, meu Pai, realizar a tua obra, Senhor. E nós te rogamos, Senhor Deus, abençoa teus filhos, meu Pai, abençoa os lares com provisão, Senhor Deus. Abre portas, meu Pai, àqueles que estão necessitando, Senhor Deus, de uma oportunidade de trabalho, Senhor Deus. Abençoa as famílias, meu Pai. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar adorando a nosso Senhor por meio de canções com o nosso grupo de louvor. Amém? Olá, irmãos. Quero compartilhar com vocês um texto. Salmos 33, a partir do verso 1, diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, cantar a Ele, porque Ele é digno de louvor, de honra e glória. Amém? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o dono maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, pois o dono maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, pois o dono maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem,
eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero partilhar vida de amor. Que podemos ser da vida dia a fim, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos o Senhor, já participamos de vários momentos do culto e agora chegou o momento da palavra de Deus. E é neste momento que nós vamos continuar falando sobre uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. E vamos usar hoje a vida do profeta Elias. Elias, ele precedeu a Cristo. Elias buscou agradar a Deus em tudo aquilo que fazia e colocou a palavra de Deus em prática da maneira como ela é. E, claro, desagradou muita gente, mas seu objetivo era agradar a Deus. Em 1 Reis 18, de 17 a 20, diz assim: Quando viu Elias, disse-lhe, Acabe, né? O Acabe, quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias foi profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. Ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou seguir a Baal. Os israelitas achavam que podiam adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo adorar a Baal. Eles tinham o coração dividido e por essa razão queriam servir a dois senhores. Jesus mesmo, durante seu ministério terreno, advertiu contra esta atitude fatal. E Jesus disse lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, você tem que definir. A indefinição não deve ter essência com o cristão. Mas o que é servir a dois senhores? Muitos têm uma ideia espiritual a este respeito, mas servir a dois senhores quer dizer que aquele a quem você declara que pertence, você não deixa dominá-lo da maneira necessária, ao ponto de você se dedicar de coração a ele, sua obra, sua igreja e as necessidades que são apresentadas por seu líder. Ou seja, você quer fazer do jeito que você acha melhor e não quer atender àquilo que de fato e espiritualmente é o correto, é o essencial, é o baseado na palavra de Deus. Como isso acontece na prática? Vamos ver isso claramente. Quando justificamos por que não conseguimos realizar o que é necessário na obra de Deus. O que é necessário. Quando achamos ou pensamos que se Deus quer mais de nós, Ele mesmo arrumará uma maneira de nós nos dedicarmos mais. Quando colocamos condições para Deus. Quando eu me formar, eu me dedicarei mais. Quando eu casar, eu me dedicarei mais. Quando eu conseguir determinada coisa, eu me dedicarei mais. Quando eu e etc. Quando não aplicamos mais as coisas de Deus no dia a dia e passamos a falar para Deus que as coisas estão bastante complicadas e difíceis para a gente. Quer dizer, não aplicamos as coisas essenciais no dia a dia e nos aplicamos menos à obra de Deus.
Quando não investimos mais em nós, a fim de aprendermos mais sobre Deus, sua maneira de agir e fazer as coisas. Quando achamos que Deus vai entender para sempre que nós não temos condições de falar para as pessoas que Ele é Deus, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Achamos que Deus vai tolerar isso para sempre, o fato da gente não ser discípulo fiel, que leva a palavra de Deus com singeleza, com simplicidade, mas constantemente. Quando a fé que dizemos ter não está associada à atitude que conduzam as pessoas a ter um encontro com Cristo. Quando não vivemos em Cristo. Quando somos chamados para ocupar um determinado ministério e não nos dedicamos conforme a necessidade que o ministério tem. Elias, primeiro ponto que eu quero destacar, é que Elias foi um modelo de servo que antecedeu a Jesus. A vida do profeta Elias girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Mais ou menos igual a nós, que Cristo deixou-nos a ordem de ir e fazer discípulos. Igual tirar as pessoas de viverem para os seus próprios fins e levá-las a viverem para Deus. É igual, entenda que é igual. O modo corajoso do profeta Elias falar ao rei Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar e a pessoa mais qualificada daquela época para ser um exemplo. Elias era um restaurador, um reformador, empenhado em restabelecer o concerto entre Israel e Deus. A coragem e a fé claras de Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. Seu desafio ao rei Acabe, sua repreensão a todo Israel, o seu confronto com os 450 profetas de Baal, foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. Ele usou essas duas coisas, a oração e a fé. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos a bênção de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Nossas necessidades não serão resolvidas se não orarmos e tivermos fé genuína e verdadeira. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a vontade de Deus. É o que diz a palavra em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Neste verso, nós temos a questão: se pedimos, orarmos. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, isso é fé. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, isso é orar com fé. Sabemos que dele temos o que pedimos, é fé novamente. E está recheado da oração e da fé. Da oração e da fé. Essa palavra. O profeta Elias tinha certeza de que Deus de Israel atenderia a sua oração por meio de fogo e posteriormente da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor e estava plenamente seguro de que
nenhum deus pagão era maior do que o Deus de Israel, nem mais poderoso. Em Elias 18, 1 Reis 18, 1, diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E a palavra de Deus diz lá na frente, ainda no capítulo 18, verso 21 a 24, Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e dividiram em pedaço. E ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloque fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha. E não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder por meio de fogo será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: Essa palavra é boa. Ou seja, vamos ver. Então vamos ver. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É o que está lá em Mateus 6,33. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estão ligadas. Reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem muita gente que fica falando de buscar o reino de Deus, e aí as demais coisas serão... Não, é o reino de Deus e a sua justiça. Deus é justo. Deus é fiel. O apóstolo João declara que qualquer coisa que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável às suas vistas. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições. São condições. São indispensáveis para termos respostas das nossas orações. Tiago, ao escrever que a oração do justo ela é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que vive uma vida reta, obediente e temente, que ama a Deus, tal qual o profeta Elias. Tiago fala isso lá em Tiago 5, 16 a 18. Anota aí para você poder ir lá. Então, se no primeiro ponto que nós estamos compartilhando, nós falamos sobre Elias foi um modelo de servo que antecedeu a Jesus, o segundo ponto é que o propósito de Elias era revelar a graça de Deus para o povo. Esse era o propósito dele. O propósito de Elias, no seu confronto com os profetas de Baal, e a oração que se seguiu, foi revelar essa graça de Deus para com o seu povo. Elias queria que o povo se voltasse para Deus. E Elias disse, Elias respondeu-lhe: Ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, 37.
A ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo e privá-los das bênçãos divinas. E também expressava amor e lealdade do próprio Elias para com o Senhor. A destruição dos falsos profetas para Elias manifestava também a profunda preocupação pelos israelitas, uma vez que estavam sendo destruídos espiritualmente pela falsa religião de Baal. Jesus manifestou idêntica atitude e fez severa denúncia contra os religiosos e falsos mestres que rejeitavam a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. É isso que eles faziam. Jesus descreve o caráter dos falsos mestres e pregadores do Evangelho como os dos ministros que buscam popularidade, importância e atenção das pessoas, que amam as honrarias e títulos e que, com o Evangelho distorcido que pregam, impedem as pessoas de entrar no céu. Está lá em Mateus 23, de 5 a 13. São religiosos profissionais, que na aparência são espirituais e santos, mas que na realidade são iníquos. Anota aí, está lá em Mateus, do verso 14, e depois do verso 25 a 27. Falam bem dos líderes espirituais piedosos do passado, mas não seguem suas práticas, nem sua dedicação a Deus e a sua palavra e justiça. Está lá em Mateus 23, de 29 a 30. A Bíblia Sagrada ordena ao povo de Deus a se acautelarem desses falsos dirigentes religiosos e considerar-os incrédulos e malditos, e a não dar apoio ao seu ministério e a não ter comunhão com eles. Prestem atenção nisso. E tem muita gente que vive assistindo um monte de programinha aí e fazendo comparações e confusão. E não veem que estes tais, na aparência da verdade e de pregar uma palavra reta, na verdade estão persuadindo o povo a entrar nos seus projetos humanos com cara de espiritualidade. Abram os olhos espirituais. Abram os olhos espirituais. Terceiro ponto. Elias era um verdadeiro homem de Deus. O profeta Elias não falava para agradar multidões, mas como um servo fiel a Deus. Todo pregador do Evangelho enfrenta a tentação de agradar homens. Todo. Isso é a procura da aceitação, a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não desagrada a ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em tolerância e mornidão da igreja. E mornidão da igreja. Apocalipse 3, no verso 15 e 16, diz assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus nos livre disso, mas tenha atenção nisso que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã. Isso também pode significar a linguagem da bajulação, cujo o emprego visa a obtenção de ofertas financeiras. Então eu bajulo de repente aquela pessoa, eu falo aquilo que agrada o seu coração, porque eu preciso que ela entre no meu projeto, que ela invista financeiramente no meu projeto, que ela esteja no projeto. Ou muitas vezes ao contrário, a pessoa te bajula o líder, a fim de querer coisas extras.
Absurdo. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A palavra de Deus deve ser nosso supremo guia quanto à verdade e uma norma de vida. Devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. A tendência de certas denominações evangélicas de formar doutrinas, práticas ou novas verdades, partindo de experiências subjetivas, de milagres, do sucesso, dos alvos centralizados no homem, sem sólida autenticidade bíblica, será um dos meios principais de Satanás semear engano durante a apostasia dos últimos dias. Abram os olhos espirituais, estejam atentos a isso. Jesus advertiu a esse respeito. E ele diz assim, lá em Mateus 24, no verso 5 e no verso 11. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No 11 ele diz, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus deixa esse alerta para mim e para você. Quero concluir esta mensagem. A fidelidade inabalável do profeta Elias a Deus fez dele para sempre um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Elias era um homem semelhante a nós. Contudo, foi um verdadeiro homem de Deus, que não falava para agradar pessoas, mas falava como um servo fiel a Deus. Assim como Elias foi chamado para mostrar que é verdadeiro, quem é o verdadeiro Deus de Israel, hoje todos os servos de Deus são chamados para defender o Evangelho de Cristo contra as distorções. Eu quero destacar o seguinte: o objetivo principal da vida do cristão é agradar a Deus e promover sua glória. Devemos honrar a Deus mediante nossa obediência, confiança, oração, fé e lealdade a Ele. Só conseguiremos viver para a glória de Deus se cultivarmos uma vida de oração. Oração é fundamental, oração é um relacionamento. Tanto que ela foi destacada por Jesus durante o seu ministério e confirmada pelo apóstolo Paulo, pois é através dela que conversamos com Deus, recebemos dele direção, suprimento espiritual e o ouvimos. Volto no texto de 1 João 5, 14 e 15 para finalizar esta mensagem. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Aqui nós encerramos esta mensagem. Que Deus tenha te abençoado, que você possa ter anotado tudo aí direitinho e que você possa ter acompanhado e ter sido edificado em nome de Jesus. Esse é o meu objetivo, glorificar a Deus e edificar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar para nós encerrarmos este momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui agradecidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Teu nome e a Ti engrandecemos, porque Tu és Deus bom. E neste momento, Pai, eu já, na Tua presença estando, eu entrego a Ti todos os meus erros, os meus pecados, os meus desajustes.
arrependendo-me, Pai amado, de cada um deles. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor que me perdoa, o Senhor que me restaura, o Senhor que me reintegra, e a tua fidelidade está em mim e sobre mim durante todo o tempo, em nome de Jesus. E a todo sua fidelidade e amor está sobre todo aquele que chega diante de ti arrependido e confessa os seus pecados. Pai, fica conosco, que esta palavra, Senhor amado, seja liberada no coração dos meus irmãos e irmãs durante toda esta semana, Pai, não só agora, viu, Pai? Mas durante toda esta semana, que todos possam ouvir a Tua voz, que todos possam reavaliar seu estilo de vida espiritual e que todos possam estar caminhando na Tua presença, cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas impossibilidades e livra-nos todos de todo o mal. Pai, que o Senhor possa estender as mãos sobre os enfermos e curá-los de toda e qualquer enfermidade. Que o Senhor possa abrir portas de emprego e que o Senhor possa, Pai amado, estar à frente de todas as situações das famílias dos teus filhos e filhas, abençoando-os, ó Pai amado, e livrando-os, ó Pai querido, de fazer as coisas que te desagradam, Pai. Abençoa, Pai, cada núcleo familiar, traz paz, traz harmonia, traz alegria. Pai querido, que a Tua palavra, Pai, reine em cada lar. Ajuda, Pai, meus irmãos e irmãs, a entenderem a Tua palavra e a praticarem aquilo que entendem, Pai, conforme a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, todos, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conduzindo a vida dos Teus filhos durante toda esta semana também, e que possamos falar de Jesus para as pessoas, Pai. Não falar para aqueles que já têm Jesus. Não, Pai, falar para aqueles que ainda não têm Jesus. Falar que Jesus é o único caminho. Falar que Jesus é vida e que sem Jesus o homem está perdido. Falar, meu Deus, que Jesus ele é amor e que o Senhor nos ama de uma maneira tão grande e especial que foi capaz de dar o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, a levar a Tua palavra na ponta da nossa língua, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja junto de você e sua família, e que a luz do Senhor esteja sobre o teu lar durante todo momento. Em nome de Jesus. Até outra hora, Deus abençoe.